Olá, querido, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Fortunato. Estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra de Deus, conectados em Deus, manifestando a glória do Pai debaixo dos teus fundamentos. Vamos crescer como igreja, vamos crescer como cristãos. Esse é o grande objetivo de todos nós. Amém, querido? Você que está acompanhando a nossa série de mensagens falando sobre essa manifestação da glória debaixo desse fundamento, pegamos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 42. Igreja primitiva. Estamos falando sobre a igreja primitiva. Ah, pastor, mas a igreja primitiva ela teve algumas dificuldades? Com certeza teve. A igreja primitiva ela enfrentou lutas, enfrentou dificuldades. Paulo escrevendo as cartas, nós vamos ver que em cada igreja houve um nível de dificuldade. A igreja de Corinto, havia ali muita fornicação, muita carnalidade. A igreja de Filipe havia discordâncias. A igreja de Éfeso havia idolatria a uma deusa chamada Diana dos Efésios. Então cada igreja teve lá a sua dificuldade, sabe? A igreja de Gálatas, cada igreja. Mas hoje nós vamos viver, o exemplo no sentido de fundamento, princípios e fundamentos que fizeram a igreja primitiva se expandir, fizeram a igreja primitiva crescer. A igreja primitiva cresceu debaixo de muita perseguição e ela se expandiu por toda a Ásia até a Europa. Eu queria convidar você a entender esses princípios que nos farão crescer como igreja também nesses últimos dias. Ainda que tenha defeitos, ainda que tenha dificuldades, sim, perfeito só o Senhor Jesus. Mas nós vamos aprender e aprendendo que se cresce. Amém? Esse é o nosso canal do pastor Fortunato Luiz. Você que está ligado aí com a gente, compartilhe essa mensagem, abençoe outras pessoas também. Você que é membro do nosso canal e você que ainda não é membro, vai lá e se inscreva e vai ser muito bem recebido. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor nessa hora para falar da palavra de Deus. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida dos meus irmãos, todos aqueles que nos acompanham por este canal. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar no mais íntimo e no mais profundo de cada coração nesta hora, Pai, acerca da tua palavra. Ministra as nossas vidas, consagra esse dia diante do Senhor. Que bom é estar em tua presença, que bom poder falar da tua palavra. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? A palavra de Deus em Atos 2,43 diz que em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí você pergunta por que a gente tem visto tão poucos sinais, tão poucas maravilhas acontecer no meio da igreja. Um dos segredos é isso aí. O começo do texto diz que em cada alma havia temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor atrai a bênção de Deus. Os milagres e as maravilhas são atraídos através do temor. E quantas pessoas perderam esse temor? Não há muita reverência. Havia uma expectativa da manifestação da presença de Deus. Quando os apóstolos se reuniam, sabiam os irmãos que ali estavam, que havia cura, que havia milagres, que ia acontecer, alguma coisa sobrenatural ia acontecer. E a igreja de Atos ficou para trás. O Jesus que operou na igreja de Atos não é o mesmo Jesus que pode operar hoje? Com certeza é o mesmo. O Senhor vai dizer: eu sou o mesmo ontem e hoje e para sempre. O negócio é a forma como a igreja tem se comportado diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tem faltado temor? Você acha que tem faltado temor na igreja? Isso tem sido um balizador para que as coisas não aconteçam? O que tem faltado? Fé. A igreja primitiva só se estabeleceu por isso, cresceu, porque foi uma igreja que não teve medo de viver, a sua essência, todos os ensinamentos de Cristo, princípios e valores. Foi perseguida por isso. Não adianta. Se você quer viver a verdade, você vai ser perseguido pela verdade.
Muitos perderam a vida, só que o Evangelho do Reino de Deus chegou até mim, chegou até você, chegou até nós. Apesar de muitos desvios doutrinários da própria igreja ao longo do passado tempo, sabe, a igreja primitiva ela foi muito perseguida na época da Inquisição, muitos cristãos foram mortos por causa do nome do Senhor Jesus, muitos homens de Deus nas suas gerações, eles guardaram em seus corações esses fundamentos sólidos da igreja vencedora de Cristo Jesus nessa terra. Então nós precisamos resgatar essa simplicidade. O temor precisa voltar para a igreja, a reverência precisa voltar para as nossas vidas, para a vida da igreja, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas perderam esse respeito, essa reverência pela presença de Deus. O mundo tem adentrado a igreja de uma forma muito sutil e com isso tem tomado o lugar, sabe, aquilo que era relativo passou a ser, sabe, aceito na igreja, aceito até mesmo dentro das nossas casas. Então nós precisamos rever esses princípios, esses valores que têm impedido a manifestação da glória de Deus. Ser uma igreja radical é ser uma igreja que vive remando contra a correnteza do mundo, é bater de frente contra os princípios, contra os valores que não são os valores da palavra de Deus. E a igreja primitiva, ela batia de frente, foi uma igreja perseguida, muitos perderam a vida, muitos foram crucificados ali, vivos. Quantos homens e quantas mulheres foram levados para as prisões em Roma, por causa do quê? Por causa do nome do Senhor Jesus. E até nos dias de hoje, nós vamos ver que existem alguns países comunistas, países onde a palavra de Deus ela consegue entrar, porque existe uma barreira do comunismo, países muçulmanos, onde a palavra de Deus ela encontra barreiras para entrar, e às vezes nós estamos vivendo uma plena liberdade, mas essa liberdade ela vai trazer o quê? Uma falta de temor, uma displicência. Sabe, a liberdade ela não pode ser confundida com a libertinagem. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Gálatas. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Nós precisamos estar vigilantes e buscar de Deus novamente esse temor para as nossas vidas, para que nós possamos ver com mais frequência sinais e maravilhas se fazendo no meio da igreja. A gente vê com mais frequência o Senhor operando através da igreja, operando através de mim, operando através de você. Você tem esse anseio, você tem esse desejo? Será que você está disposto nos dias de hoje a renunciar para ser essa igreja nos últimos dias? Sabe, esse talvez seja o nosso grande desafio. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2:43. Precisamos viver isso novamente. O mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo Jesus que opera nos dias de hoje. E quem sabe é você que Ele quer usar para isso, para ser um agente operador de milagres, de curas, sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar na posição e vamos buscar se conectar com Deus para vivermos isso como realidade em nossas vidas. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha por esse canal, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha trazer em cada coração esse anseio, esse desejo de viver, Pai querido, no temor e no tremor do Teu nome, para que possamos ver e viver os Teus sinais, os prodígios e as maravilhas. A palavra do Senhor diz que os sinais acompanhariam aqueles que creem. E nós cremos verdadeiramente do Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre, o impossível e o sobrenatural acontecer. Entrego nas Tuas poderosas mãos a Tua igreja. Aqueles que aqui estão, Senhor, neste canal, nos acompanhando. Vai de encontro e abençoe a vida dos Teus filhos e filhas. Levante os Teus filhos nessa terra. Senhor, meu Deus, debaixo do temor, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar em nossas vidas, em nós e através de nós. Essa é a minha oração. Eu entrego os Teus filhos e filhas em Tuas mãos, consagrando esse dia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe a sua vida. Se fortifique na presença do Senhor. Que a paz seja contigo, em nome de Jesus.